Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai falar sobre o volume dos sólidos de revolução. A gente calcula o volume obtido pela revolução de uma certa curva em torno do eixo x da seguinte forma. Em primeiro lugar, eu vou imaginar que eu tenho o gráfico de uma função f, que a gente vai considerar positiva em um certo intervalo onde ela está definida. Aqui no nosso esquema, entre os valores de x igual a A, como está aqui, e x igual a B. Então, a gente quer entender como calcular o volume do objeto que eu obtenho quando eu girar essa curva que está em cinza aqui em torno do eixo x. Quando eu fizer esse movimento, eu obtenho algo como, por exemplo, um vaso, um objeto sólido, cujo contorno é dado por essa curva em cinza, que é a nossa F. Como que a gente calcula esse volume? Então, o primeiro passo é imaginar que eu vou partir esse segmento A, B, em vários segmentos menores. Então, a gente faz uma partição desse intervalo. A partição onde o primeiro ponto lá, o x1 é o A, depois tem um x2, um x3 e assim por diante, até o último xn, que é o ponto final do intervalo. Então, eu vou fazendo essa repartição e aqui eu estou indicando o tamanho de cada um desses subintervalos, vou fazendo as minhas divisões, é o que a gente está chamando de delta ix, que seria o xi mais 1 menos o xi. Aqui eu indiquei em vermelho a base do meu retângulo, de um desses possíveis retângulos, cuja medida tem esse delta ix. Eu vou escolher um ponto na base aí desse retângulo para calcular a imagem da função e esse ponto vai me dar a altura do retângulo. Nessa opção que eu fiz e como está desenhado aí no esquema, o meu ponto do intervalo ficou como sendo o ponto inicial, coincidindo com o xi, que a gente está chamando dessa letra xi. Então, a altura do meu retângulo é dado pelo f de xi, como está indicado aqui. Então, eu vou imaginar que eu estou girando cada um desses pedacinhos aí, esses retângulos, em torno do eixo x. Se eu fizer isso, eu vou obter um cilindro de raio f de xi, ou desculpe, no nosso caso, f de xi. Então, cada um desses cilindrozinhos, se eu fizer esse giro, eu vou ficar com um disquinho assim, né, com uma certa altura aqui. Essa altura vai ser a largura aqui embaixo, delta e x, e esse raio, então, essa medida aqui, é a medida f de xi que a gente está olhando aí. Então, por isso que, quando eu quero calcular o volume de um cilindro, o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base é π vezes o raio ao quadrado. Então, como o meu raio é o f de xi, ficou π vezes f de xi elevado ao quadrado. E a altura, por sua vez, é o delta ix, que é o que a gente está escrevendo aqui. Então, quando eu somar todos esses volumes para cada um desses cilindrozinhos que eu tiver obtido quando eu fiz a partição do intervalo AB, eu obtenho a integral de A até B, π vezes f de x ao quadrado dx, e esse número representa o volume desse sólido. Quando eu fizer o número de subdivisões ficar cada vez maior, a diferença entre essa soma e o valor exato do sólido, do volume do sólido que eu quero calcular é cada vez menor, certo? Então, essa é a fórmula que a gente vai utilizar para calcular o volume de um sólido de revolução. Então, para exemplificar, eu coloquei aqui um exemplo. A gente vai calcular o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x desse conjunto R, que é o conjunto dos pontos x, y pertencentes ao R2, tais que x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é menor ou igual que 1. A equação x quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 1 é a equação de uma circunferência de raio 1, porque nós temos aqui do lado esquerdo, desculpa, do lado direito o 1, e além disso,
o centro dessa circunferência é o ponto 0, 2. Então, como está indicado aqui no esquema à esquerda, a gente tem uma circunferência de centro no ponto x igual a 0, y igual a 2 e raio 1. Ok, mas é um pouquinho diferente, né, do que a gente fez, vimos, né, na parte superior na definição. Essa equação não é uma função, então eu vou ter que repartir o meu cálculo em duas partes. Imagina que aqui, aonde eu tenho a metade da minha circunferência, a parte superior, esta parte aqui, ela é dada pela função, quando eu isolo o y na minha equação, 2 mais raiz quadrada de 1 menos x quadrado. A parte inferior, que é essa parte aqui, é dada pela função y igual a 2 menos raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Então, o que a gente vai fazer? Se eu utilizar a fórmula do cálculo do volume de sólidos de revolução, o meu objetivo é calcular o volume do objeto que eu obtenho quando eu girar todo esse disco aí de raio 1 em torno do eixo X. A figura que vocês devem imaginar é como se fosse uma câmara de pneu, uma rosquinha que eu vou obter quando eu fizer esse movimento aqui de girar em torno do eixo X. Só que o que a gente viu na definição acima não fazia isso para duas funções, iam para uma vez, só para uma de cada vez. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou imaginar que eu vou girar só a curva verde em torno do eixo X. Então, eu vou imaginar que esse meu pedaço aqui, que eu indiquei todo de verde, está sendo girado em torno do eixo X. Depois, eu vou girar a curva vermelha. Quando eu fizer isso, eu estou imaginando que essa região aqui é a que eu estou girando. Então, quando eu fizer o giro da primeira, que está em verde, menos o giro dessa região vermelha, aí sim eu vou obter o volume da rosquinha. Então, essa segunda integral aqui se refere ao volume que eu obtenho quando eu giro essa curva aqui de baixo, em vermelho, em torno do eixo X. Então, é o sólido como se fosse um hiperboloide, né? Quando eu giro em torno do eixo X. E a parte em verde, quando eu giro essa curva aqui. Então, quando eu giro ela, eu tenho toda essa parte aqui de cima, tá? Bom, então, essa primeira integral se refere ao volume da parte verde e a parte que eu destaquei aqui em vermelho ao volume da região em vermelho. A diferença desses dois volumes vai ser o volume da região que eu estou procurando. Então, para efetuar esses cálculos, a gente utilizou a fórmula. Notem que aqui dentro do parênteses eu tenho o volume, né? Aqui, desculpa, a função que eu utilizei, que eu estou girando. Na parte verde é a com o mais, raiz quadrada de 1 menos x quadrado. E aqui é a parte com o menos. Então, quando eu efetuar esses cálculos, como está feito nessa linha aqui, eu abri esse quadrado, então, eu coloquei o π em evidência. O π aqui está nas duas integrais, então ele saiu da integral. E como eu sei que a subtração de duas integrais, ou a integral um operador linear, então eu posso juntar essas duas coisas dentro da mesma integral, eu abri os quadrados e simplifiquei os termos semelhantes. Então, por exemplo, esse 4 cancelou com o menos 4, o 1 menos x quadrado cancelou com o menos 1 menos x quadrado, então sobrou 8 vezes aqui 4 raiz quadrada de 1 menos x quadrado e aqui mais 4 raiz quadrada de 1 menos x quadrado. E aí eu preciso calcular essa integral. Bom, para resolver essa integral que está aqui, eu preciso utilizar a substituição trigonométrica. Então, aqui eu coloquei o meu triângulo retângulo e distribuí os valores de 1x e raiz quadrada de 1 menos x quadrado, de forma que funcione o teorema de Pitágoras. Então, por exemplo, o teorema de Pitágoras diz que o quadrado, se eu somar o quadrado das medidas dos catetos, eu devo obter o quadrado da medida da hipotenusa. Aqui, de fato, se eu elevar ao quadrado o 1 menos x quadrado e somar com o quadrado do outro cateto, isso vai dar que eu consigo cancelar, né, a raiz com a potência 2, fica 1 menos x quadrado mais x quadrado, cancelo x quadrado, sobra 1, que é exatamente o valor da hipotenusa elevado ao quadrado. Então, com essa distribuição do x e do raiz quadrada de 1 menos x, eu obtenho que seno de x,
seno de θ é o cateto oposto x sobre hipotenusa e que o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Se eu sei que seno de θ é x sobre 1, então, em particular, x é igual a seno de θ e o dx vai ser a derivada cosseno de θ dθ. Aí, então, eu vou voltar lá para a minha integral, que é essa integral aqui, que a gente está tentando descobrir como faz para resolver, e vou aplicar essa substituição. Então, o 8 que estava aqui, como está multiplicando todo mundo, já retirei da integral e ficou 8π aqui do lado de fora. Nessa parte do raiz quadrada de 1 menos x quadrado, eu utilizei essa substituição aqui do cosseno. Então, essa parte aqui veio para cá, virou cosseno. E o dx, que é a outra parte que faltava, eu vou utilizar essa expressão que está aqui. Dx também é cosseno de θ dθ. Então, aqui eu tenho o meu dx. Isso resultou, então, em 8π integral de cosseno ao quadrado. Para integrar o cosseno ao quadrado, ou eu utilizo uma identidade trigonométrica, ou eu utilizo integração por partes. Então, aqui eu escrevi, vou chamar u igual a cosseno de θ, o dv também é cosseno de θ, porque cosseno ao quadrado é cosseno vezes cosseno. E aí eu aplico a fórmula da integração por partes. A integral por partes, nós sabemos que a integral de u dv é igual a u vezes v menos v du. Então, foi isso que está escrito nessa linha que está aqui. Então, a integral do cosseno ao quadrado vai ser u vezes v, u é seno de θ, u é o seno de θ, u é igual ao cosseno de θ e v é o seno de θ. Então, u vezes v, aqui eu fiquei então com u vezes v, mais seno ao quadrado de θ dθ. Por quê? Menos v du. Menos v du. Daria menos seno ao quadrado se eu multiplicasse v por du, mas aí tem o menos da fórmula, por isso ficou positivo, mais seno ao quadrado de θ dθ. Bom, aí eu vou trocar o seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado. A identidade trigonométrica fundamental diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, aonde tem seno ao quadrado, eu posso trocar por 1 menos cosseno ao quadrado de θ. E foi isso que foi feito aqui. Então, eu troquei o seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Por que isso? Porque a integral de 1 eu sei calcular, vai ser θ. E esse cosseno ao quadrado que está aqui na direita, essa parte aqui, eu trago para o lado esquerdo da igualdade e por isso apareceu esse 2 aqui que está escrito nessa linha. Então, 2 vezes a integral do cosseno ao quadrado vai ser seno θ cosseno θ mais θ, que é a integral de 1 dθ. Vou substituir, então, eu tenho que 8π é igual ao resultado dessa integral que a gente acabou de obter. Lembra que eu queria substituir esse cosseno aqui que está aqui, né, por uma expressão, então ficou 8π aqui, então eu tive que dividir por 2 esse lado, porque o 2 estava aqui como coeficiente, né, e obtive, então, o que temos nessa linha aqui, 8π, seno θ, cosseno θ sobre 2, mais θ sobre 2. Lembrando que o seno de θ era x, lá na nossa substituição trigonométrica, né, a gente fez uma pequena troca aqui, quando eu fiz essa escolha aqui, então o x ficou seno de θ, e o cosseno de θ raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Então, vou voltar para a variável original aqui, né? E por isso ficou, onde tinha seno, eu troquei por x, e onde tinha cosseno por 1 menos x quadrado. E onde tinha θ, então, uma vez que x é igual a seno de θ, eu tenho que θ é igual a arco seno de x. Então, por isso ficou arco seno de x sobre 2. E aí, a gente recupera a informação de que os extremos de integração eram de menos 1 a 1, como a gente tem indicado aqui. Para ajudar a calcular o valor do arco seno de 1 e o arco seno de menos 1, eu esbocei aqui do lado esquerdo o gráfico do seno de x. Somente no intervalo de menos π a π, que é onde essa função é bijetora, e eu posso pensar na sua inversa, que nesse caso é a função arco seno, que a gente está utilizando, tá? Então, isso vai ajudar a gente a calcular os valores. Quando eu substituir no extremo superior, dentro da raiz vai se anular, por isso que esse primeiro termo aqui ficou zero. Depois, quando eu colocar 1 no lugar do x, eu fico com arco seno de 1, tudo dividido por 2.
Novamente, quando colocar o menos 1 no lugar do x dentro da raiz, vai se anular, por isso esse zero aqui. E aí eu fico com menos arco seno de menos 1 sobre 2. Esses dois menos aqui e aqui são menos do teorema fundamental do cálculo. A gente aplica no extremo superior, menos no extremo inferior. Aí, qual é o arco cujo seno dá 1? Então, qual é o arco cujo seno dá 1 aqui em cima? É o π meios. Então, como a gente pode enxergar aqui no gráfico. Então, por isso, o arco seno de 1 é π meios. E aí, tá tudo dividido por 2, que é essa primeira parcela que eu tenho aqui embaixo. Depois, qual é o arco cujo seno dá menos 1? Ou seja, arco seno de menos 1. O arco cujo seno dá menos 1 é o menos π meios, que eu venho aqui e vejo que o valor do seno de menos π meios vai ser menos 1. Então, é menos π meios, tudo dividido por 2, e eu obtenho essa segunda parcela que está aqui. E então, fazendo as simplificações, eu encontro o 4π², que seria o volume da rosquinha, né, que eu obtenho quando eu giro aquele disco de raio 1 e centro no ponto x igual a 0, y igual a 2, que a gente esboçou aqui no início. Certo, pessoal? Então, era isso. Um abraço e até a próxima.